enquanto se prepara para representar o Brasil no funeral do Papa Francisco, que morreu na madrugada da última segunda-feira, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva passou por mais um episódio do calvário político na crise que seu governo enfrenta junto a aliados. Convidado para assumir o Ministério das Comunicações, o deputado federal Pedro Lucas Fernandes, do União Brasil, recusou ocupar o posto. O parlamentar, que é líder do partido na Câmara, optou por permanecer no Congresso, irritando a cúpula lulista. No Vaticano, a escolha do sucessor de Francisco agita não só o universo católico, como também a política mundial, na expectativa da visão e posicionamento do futuro pontífice. Confira no Linha Política de hoje com o professor Márcio Meirelles. Muito bem, professor, de volta aqui ao Linha Política. Semana passada a gente deu uma leve pausa, mas cá estamos de volta numa semana muito importante, né, na política nacional, também na política mundial. E tem muita coisa para a gente poder debater. Na verdade, a gente vai dividir o programa de hoje em dois assuntos, né? Vamos começar para dentro de casa, vamos começar a falar da política nacional, porque o presidente Luiz Inácio Lula da Silva teve mais uma notícia ruim. E eu não estou nem falando da pesquisa, da pesquisa do Paraná Pesquisas, né, que voltou a apontar uma queda de Lula, inclusive uma preocupante situação neste momento para o petista, numa possibilidade de derrota dele com relação aos nomes, principalmente do grupo de Jair Bolsonaro. Mas vamos falar de outro assunto, porque em meio a esse momento ruim, a essa baixa aprovação, ou melhor, alta reprovação junto ao eleitorado, parece que Lula não tem sido ou está perdendo cada vez mais o seu poder de atrair, porque Lula recebeu um não do deputado Pedro Lucas Fernandes, do União, cogitado, ou melhor, né, escolhido para assumir o Ministério das Comunicações. O deputado federal, ele recusou na terça-feira esse convite feito pelo governo, convite esse, ou melhor, recusa essa, que irritou o núcleo do governo federal. E aí, professor, essa recusa do deputado do União, inclusive apontado, né, para o cargo por Alcolumbre, presidente do Senado, o senhor viu como essa recusa é o governo que está deixando de ser atrativo, nem todo mundo quer fazer parte do primeiro escalão, já é, vamos dizer assim, uma imagem do passado, aquele Lula irresistível? Primeiro, dizer que o presidente Lula é um presidente experiente, compreende todo o ambiente político aqui dentro do Congresso Nacional. Eu recebi com muito respeito o convite e me acho nesse privilegiado de poder ter recebido esse convite do presidente Lula e da ministra Gleisi. O certo é que a gente tem uma bancada muito plural dentro do União Brasil. E esta bancada, logo quando saiu o nosso nome, pediu que fosse discutido. Discutir porque abriu um espaço muito grande na liderança e muitos deputados capacitados para liderar essa bancada, se colocou o nome. Então, foi uma reflexão, foi de muito diálogo durante 12 dias e aí pedimos para que ficarmos aqui na liderança. É uma liderança, é a terceira maior bancada dentro da Câmara, é uma bancada que decide qualquer votação, é uma bancada que é respeitada pela qualificação, temos ex-ministros dentro dela, então fizeram esse apelo a mim para que ficasse e eu fiquei de maneira muito tranquila. Foi feito com diálogo com o presidente Rueda, diálogo com todos os pares, a gente avaliou e aí a gente pôde conversar ontem mesmo com o presidente Lula e ele muito afável, com nossa presença, entendeu os motivos. Bom, Francisco, esse episódio do deputado Pedro Lucas, que é o líder, da União Brasil na Câmara dos Deputados, é o reflexo da política brasileira.
Ou seja, ninguém quer saber mais do Poder Executivo. Ou seja, daí a má história que o Poder Executivo, de uma certa forma, está representando para o país. Ou seja, ele não tem mais nenhuma atração. Nunca na história do Brasil se viu um fato desse de um deputado não aceitar um cargo de ministro. O ministro é talvez um cargo importantíssimo, era pelo menos um cargo importantíssimo. Mas pelo que a gente lê e está pensando sobre essa perda do Poder Executivo, é um fato que já vem ocorrendo há alguns anos, né? Começou lá com o Bolsonaro, quando ele, de uma certa forma, entrega as chaves do cofre para o Poder Legislativo. O Poder Executivo perde sua força, perde a sua projeção, né? E, inclusive, alguns ministérios estão pedindo aos deputados verbas, porque eles não conseguem ter verbas no próprio ministério. Então, essa conformação política que está sendo feita no Brasil, dessas verbas, dessas emendas, está dando muito poder ao Poder Legislativo, e o Poder Executivo continua refém, e agora ele entrou numa fase de ostracismo. Ou seja, parece que o Brasil está sendo governado pelo Poder Legislativo. Então, isso é muito ruim para o país. Isso é uma situação bastante complexa para a gente poder falar, porque, na verdade, a gente conhece o presidencialismo, o presidente como a figura mais importante da República, né? Que hoje me parece que não é mais. Então, tudo isso é consequência dessa desorganização política que o Brasil está atravessando. Isso é muito ruim, é péssimo para o Brasil. Agora, eu vejo uma posição interessante, já que ninguém quer ser ministro, é uma boa oportunidade para o presidente da República nomear pessoas competentes, né? Veja aí o rombo do INSS, 6 bilhões de reais, o rombo do INSS. Veja a Petrobras, né? Os balanços da Petrobras. Veja a questão do Correios, né? Ou seja, todas as estatais brasileiras com prejuízos monstruosos. Então seria uma forma do governo dar, por exemplo, dinheiro lá para os deputados e ele governar com gente mais eficiente, né? Porque, na verdade, todos os cargos do Poder Executivo são nomeados por políticos. E isso a gente sabe que é meramente uma troca de favores, né? Não é pela eficiência. É por isso que nós estamos, a economia, o país, de uma certa forma, está nessa situação. É muito triste para o Brasil ver isso, um deputado, né? Por outro lado, me parece que a União Brasil está tratando de uma união com o PP, né? Se realmente essa fusão acontecer, vai ser o maior partido de representação no Congresso Nacional. E aí, me parece que o plano é de que o líder, né, do PP, o Ciro Nogueira, seja um dos nomes para a vice-presidência, né? Talvez do Caiado, se o Caiado emplacar, né? Então, nós estamos vendo jogos políticos, interesse de poder e o país à deriva. Esse é o grande problema. E aí a União Brasil se vê envolto a essa resposta, né? Aliás, até o presidente do partido, o Antônio Rueda, ele destacou que o partido viu como um ato de se manter a confiança e parceria do governo com o partido no convite ao Pedro Lucas, mas que, de acordo com o Rueda, a decisão veio pelo deputado. Mas dentro e principalmente daqueles que estão mais perto, mais próximos às lideranças do partido, entendem que este é uma das siglas parceiras do governo que tem um racha. Porque, como o senhor disse, já há um bom núcleo aí que não vê interesse em manter esse lado, essa parceria junto ao governo federal, principalmente quando a gente vê as eleições cada vez mais próximas, né? Tem a questão do próprio Caiado, né, com sua pré-candidatura. Então tem uma ala ali do União Brasil que já se vê mais afastada, apesar de que, de acordo ainda com o governo federal, o governo destaca que a sigla continua sendo prioridade na escolha do ministro, né? Continua tendo ele ali, só lembrando, o Ministério das Comunicações estava nas mãos do Juscelino Filho, né? Ele foi denunciado aí por um esquema de desvio de verbas
e por isso acabou sendo retirado do mandato, mas que o União Brasil continuaria como prioridade. Agora, professor, ainda pegando nessa linha do início da sua fala, a gente já citou isso aqui em outras oportunidades no Linha Política, é mais um fato que mostra que parece que o presidente Lula, ele demora a entender que a política de hoje, que o cenário de hoje, essas subdivisões muito claras, a forma como parceiros não são tão parceiros, pelo menos de um dia para a noite, dá para esse amor arrefecer, esse amor acabar. Parece que Lula não entende que a política é outra. O governo Lula 3 está numa realidade totalmente diferente do Lula 1 do Lula 2. Quem hoje puxa o Lula para o canto para poder explicar isso a ele? Tem algum nome a qual o presidente de fato respeite e ouça para fazer com que Lula entenda, olha, não estamos mais naquele Brasil do início do século? O deputado Pedro Lucas, nós respeitamos a sua decisão, uma decisão de foro íntimo. Ele tomou essa decisão em razão de defender o próprio governo. Ele contribui com o governo, trabalha em favor do governo e pelo Brasil. É o líder do União Brasil, recebeu o convite para integrar o ministério e entendeu que era melhor se manter na liderança do partido, ajudando o país e ajudando o governo também. Os partidos não são unânimes, a maioria deles. E ele defende o apoio ao presidente Lula, ao governo do presidente Lula, nós respeitamos. O União Brasil já faz parte do governo, ele tem outros ministérios no governo e caberá ao presidente decidir agora quem vai convidar. Não, o que eu acho, Francisco, é o seguinte, o Lula, eu acho que tem essa sensibilidade, ele sabe do que está acontecendo. O problema é que o Poder Executivo hoje se tornou uma coisa tóxica. Ou seja, o ministro de Estado de um país que não resolve os problemas da sociedade é negativo. Ele estando na Câmara dos Deputados, sendo líder, ele tem muito mais poder político lá do que ministro. Porque ministro hoje, o que é ministro? E daí esse fato de que o Lula troca o marqueteiro, não adianta, não é isso mais. A sociedade não vê mais o Poder Executivo com aquela força que ele tinha de um presidente da República que tudo podia, que tudo mandava. Ou seja, hoje o foco do poder mudou de foco. Não é mais o Poder Executivo, é o Poder Legislativo. Porque o Poder Legislativo, através das verbas, ele chega muito mais rapidamente à sociedade do que as medidas do governo. Porque, veja, todas essas medidas que o governo está tomando são medidas que, na verdade, são medidas populistas, mas que demoram para os resultados chegarem. E a sociedade quer coisa mais rápida, quer atitudes mais rápidas. Eu vejo isso com muita preocupação, porque qualquer presidente da República que for eleito, ele vai ser refém do Poder Legislativo. E de um Poder Legislativo que não é lá essas coisas. Um Poder Legislativo que é corporativista, é patrimonialista, está atrás do poder. Ou seja, nós temos uma crise política. Não é que o Lula não sabe ou não tem, é que não tem recursos para fazer, para mudar esse foco da política, voltar ao Poder Executivo ter o domínio da política. Hoje não é mais o presidente da República que faz a agenda. Quem faz a agenda é o Poder Legislativo. E aí o Poder Legislativo também não cumpre com as suas obrigações, aí a gente tem esse outro problema que é o Poder Judiciário, o Supremo Tribunal Federal, legislando. Então, na verdade, nós estamos numa crise política que não é uma crise assim que é perceptível para a sociedade, porque a sociedade nunca esteve ligada a esses aspectos. Nós que acompanhamos política, que escrevemos, que estamos na política há muitos anos, analisando a política, vemos a gravidade da questão política no Brasil. Ou seja, nós não estamos sendo mais governados. Não existe mais uma liderança que governa o país. Veja, nós estamos falando, o país tem problemas seríssimos para ser resolvidos. Nós estamos aí com o presidente da República dos Estados Unidos criando inúmeros problemas para o mundo,
e para o Brasil também. Nós estamos preocupados com a anistia. Veja, nem os membros do governo, nem os partidos membros do Poder Executivo, ou seja, como ministros, estão votando a favor da anistia, ou seja, o Poder Executivo não tem mais poder. Esse que é o grande problema e o Lula sabe disso. Então ele fica nessa conversinha, de conversar, de dar jantar, de conversar. Você vê, ele está conversando com o Hugo Mota e com o Alcolumbre. Quer dizer, os dois também são reféns dos seus próprios comandados. Então, a questão do poder, né, e o poder judiciário também sendo contestado pela sociedade. Eu não sei o que isso vai dar. Nós temos aquela morte súbita, né? O sistema político brasileiro se arrebenta subitamente, ou algo diferente tem que ocorrer. E aí é a grande preocupação da gente, que pode aparecer aí um indivíduo oportunista que venha com ideias revolucionárias para atender aos anseios da sociedade. Eu não vejo que o Lula não sabe o que está acontecendo. O Lula sabe o que está acontecendo, só que ele não tem mais poder. Essa é a grande realidade. Então, para quem tinha um sistema presidencialista, em que o presidente da República era dono da agenda política, hoje não é mais ele. E a agenda política hoje está na mão de quem? De vários partidos. Esse que é o grande problema. Então o poder está totalmente fragmentado. E isso é muito ruim. É um sistema onde o judiciário passa a legislar, o legislativo passa a governar e o executivo está mais perdido que o cachorro que caiu do caminhão da mudança, né, professor? Professor, o senhor citou Donald Trump e ele confirmou sua ida, que vai acompanhar a partir da próxima sexta-feira o funeral do Papa Francisco, Papa que faleceu na madrugada da última segunda-feira, né? Teve uma comoção mundial, nem poderia deixar de ser assim. A gente está falando de Mário Bergoglio, aquele que é considerado o Papa, vamos dizer, mais carismático, aquele que esteve mais envolto à sociedade mundial com seus problemas, né, menos encastelado, vamos dizer assim, né, ele não se deixou encastelar, pelo contrário. E a morte do Papa, até por ser uma figura que, antes mesmo do papado, sempre muito ligado à política social, não escondendo a sua forma de ver o mundo, a sua forma de ver como as lideranças mundiais davam um rumo à sociedade. E já depois de 2013, quando eleito Papa, assumiu de fato um lugar de estadista, não só nas suas, vamos dizer assim, não só nas suas reuniões com outros líderes mundiais, mas também por botar o dedo na ferida de diversas situações. A morte do Papa também traz, além do apelo emocional, apelo para quem é da religião, ou até mesmo aquele apelo, vamos dizer, mais quase que familiar, mas traz também um impacto político. E aí nós teremos, depois desse período do funeral, do sepultamento do Papa, nós teremos o início de fato, né, oficial, da escolha, né, do novo Papa. E agora, envolto, a política mundial está de olho para saber qual vai ser o caminho escolhido pelo Vaticano. Qual será a ideologia, posicionamento do novo líder da Igreja Católica, até porque a gente está falando de um grupo de mais de 1,5 bilhão de pessoas pelo mundo, né? É a Igreja Católica que teve um aumento de adeptos nos últimos anos, e é claro que a política mundial está de olho, a política brasileira também, não é, professor?
A morte do Papa cria, né, uma grande cisão no mundo e uma grande dúvida. Como será o novo Papa, né? Francisco, na verdade, não foi foi um reformador, né? Ele não foi um revolucionário, ele foi um reformador. Ele simplesmente abriu a igreja de uma forma, assim, avassaladora. Ele botou o dedo na ferida da igreja católica, né? Ele fez o quê? Ele abriu, por exemplo, a questão do número do colégio eleitoral, vamos dizer assim, né, do conclave, colocando países marginais, né, países que estavam na periferia, que não são países europeus, né? Ele foi para a África, ele foi para a Oceania, ele foi para a América Latina né? E ele abriu a questão da igreja católica de não ser uma igreja europeia, né? Porque todos os papas, né, nesses últimos papas, todos os papas foram europeus, né? E a predominância da Itália que perdeu, né, a primazia de ter um papa italiano. Mas eu vejo, inclusive já estão fazendo uma alusão, né, se esse papa também não vai ser um papa de direita, né? A igreja não trabalha com essa questão de direita e de esquerda. A igreja tem a sua norma própria, né? Tem a sua constituição própria e ela segue aquilo que está escrito nas escrituras, né? E tem no Evangelho a sua base. O que pode ter são papas que sofreram alguma interferência política, como é o caso do Papa João Paulo, né, que foi um dos grandes papas que nós tivemos, que de uma certa forma colaborou muito com a queda do Muro de Berlim, né, com a queda do Muro de Berlim, o fim do comunismo. Tivemos um Papa mais voltado às questões eclesiásticas, que foi o Bento, mas o Papa Francisco foi um Papa que saía, né, do Vaticano, não queria o luxo, ou seja, ele colocou a igreja dentro do Evangelho. Essa que eu acho que é a grande missão que o Papa Francisco fez, ou seja, colocou a Santa Sé dentro dos princípios religiosos, da pobreza, da humildade, do reconhecimento dos seus erros. Então, eu acho que o próximo Papa, não sei se ele continuará as obras da questão que Francisco tocou, né, como a questão da inclusão, a questão dos imigrantes, a questão dos indígenas, né, a questão da homoafetividade, enfim, ele foi um Papa extremamente reformador. Ele trouxe ao mundo a realidade que é o mundo, não é? Então, a grande preocupação que a gente tem hoje é de que esse novo Papa prossiga com as reformas que ele não fez todas as reformas, né? Mas ele deixou encaminhado, aberto para discussão, várias outras reformas. Eu acho que por essa pulverização do conclave, colocando esses países que até então eram marginalizados, né, países católicos, inclusive tem um Papa, tem um candidato que é das Filipinas, né, que pode ser Mas tem a influência desses papas italianos que têm cargos dentro da cúria, né? Então eles têm mais possibilidade de articulação. Veja, na América Latina, como que os papas vão se reunir? Se reúnem em reuniões, né, episcopais, mas eu acho que é difícil formar uma ideia política de como será o novo Papa. Ele não deverá retroceder, porque eu acho que o Padre Francisco deixou exatamente um marco de que a igreja tem que ir para frente. Porque se ela regredir, ela vai começar a perder fiéis, como ela perdeu, né, nesses últimos anos, exatamente por esse pragmatismo religioso
esse pragmatismo político, né, e que não trouxe à Igreja a posição que ela deveria estar hoje. Então, eu acho que esse novo Papa deve continuar com as reformas do Papa Francisco. O que a gente discute é a velocidade. Se ele vai ser mais lento ou ele vai ser muito rápido. Eu acho que essa é o que a gente pode falar desse novo papado, né? Então, é isso aí. Francisco, foi muito corajoso, né? Francisco falou exatamente os problemas mais cruciais que a Igreja enfrentou, a questão da pedofilia, a questão da malversação dos dinheiros do Vaticano, falou do luxo, né, do Vaticano. Veja que ele deu uma prova de humildade, uma prova de pobreza, como deve ser a Igreja, né? Então, nesse mundo conturbado que nós estamos vivendo, eu acredito que o Espírito Santo, que é como a própria liturgia informa, que é o que escolhe o Papa, escolha um Papa continuador da obra de Papa Francisco. E aí a política está de olho nisso, até citando algum dos italianos que o senhor, né, apontou, aquele que é considerado grande favorito, se bem que até quem cobre os conclaves, né, tem uma frase que a imprensa usou bastante agora nos últimos dias, que é, no meio dos favoritos, quem entra no conclave Papa sai cardeal, né? Ou seja, não há favoritismo nem sempre, ou quase nunca o favorito leva. Mas assim, o Pietro Parolin, que é italiano, ele é o atual secretário de Estado do Vaticano, ele é considerado o número 2, né? Abaixo apenas do Papa em si. E ele já tem uma forma de atuar mais moderada. Moderado também é o cardeal Pier Battista Pizzaballa, que é um patriarca de Jerusalém, um dos mais próximos do Papa Francisco e também considerado moderado, e o Matteo Maria Zuppi, esse já mais progressista, esse já mais próximo às linhas de pensamento do Papa Francisco. Por outro lado, entre esses apontados aí como possíveis favoritos, a política está de olho também no cardeal Fridolin Ombongo Besunga, que é da República Democrática do Congo, e esse considerado uma linha bem mais diferente, né, vamos dizer assim, daquilo que Francisco apontava, aquele que vamos dizer assim, um pouco mais preso às linhas da igreja, né, não tão progressista como seria Francisco. E em meio a tudo isso, eu citei que o Donald Trump vai estar, até mesmo surpreendendo algumas pessoas, e está todo mundo à espera da forma como o presidente dos Estados Unidos vai se comportar. Ele vai estar ao lado da sua primeira-dama, a Melania Trump. Além deles, o próprio presidente argentino, Javier Milei. Lembrando que o Javier Milei, por diversas vezes durante a campanha eleitoral da Argentina, fez críticas pesadas, inclusive frases... Ele até voltou atrás, pediu desculpas, né? Mas chegou a ofender o Papa Francisco na época, com dizeres bem próximos àquilo que a gente acompanha mais em rede social do que aquilo que um presidente da República deveria, ou pelo menos um candidato, né? Então, candidato presidente da República deveria utilizar no microfone. Vladimir Zelensky, também presidente da Ucrânia, estará presente, entre outras lideranças, né, professor? E é claro, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ao lado da primeira-dama Janja, estará presente, até porque Lula foi um dos nomes durante o papado de Francisco, a qual o Bergoglio não escondeu a sua admiração por Lula e a sua forma, sua trajetória até o retorno dele para a presidência da República, incluindo um comentário do Papa Francisco sobre a prisão de Lula e também a forma como Dilma Rousseff foi tirada do cargo. O lawfare abre camino los medios de comunicación. Hay que impedir que este llegue a tal puesto y lo descalifican y le meten ahí la sospecha de un delito. Entonces se hace todo el sumario, que suelen ser sumarios grandísimos, donde no se encuentra, pero para condenarlo basta el volumen del sumario. ¿Dónde está el delito acá? Bueno, sí, parece que sí. Y así fue condenado Lula. Cuando se revisa lo de Lula, ¿qué pasó con Dilma Rousseff? No pudieron. Una mujer de manos limpias, excelente mujer.
no pudieron. Y con Lula lo metieron en cana y no pudieron. Isso tudo pra gente lembrar que funciona dessa forma, né, professor? A política vai estar presente porque apesar de a gente vai acompanhar a escolha de um líder religioso, também vamos acompanhar a escolha de um chefe de Estado, né? O Lula vai participar do 4 papas, né? Lula governou sobre a 4 papas, né? Ele pegou o final do papado de João Paulo, ele foi né? a 4 funerais, né? Isso. Então, eu acho que, como você citou aí, os italianos têm essa vantagem, porque, na verdade, eles têm muito contato com, ou seja, eles podem fazer uma base política, né? Ou seja, porque esses papas que estão na Oceania, né, estão afastados do centro do poder, fica difícil, né, eles se comunicarem, como os papas da América Latina, por exemplo, que se encontram, às vezes, né, nesses encontros anuais, né, de episcopados. Então é difícil formar uma corrente de ideologia, né? O que eu acho é que eu estou mais propenso a ser um papa italiano e que tenha ligações com as ideias de Francisco. Então, talvez esses 3 que você falou aí, o Pietro, né, o Zuppi, talvez sejam o Pier Batista, né, o Pier Batista e o Pietro Parolin e o Matteo Zuppi. Isso. Talvez entre esses 3 saia. Eu não acredito que saia algum da Europa, né? Ainda, não sei. Fora da Europa, Itália, o que, né? que tem? Tem a Hungria, tem um português também, né? Francês. Tem um francês, né? Que também poderia, que tem, também está cotado, mas eu acho que a Itália vai voltar a ter um papa, porque é a tradição, né? Eu acho que esses novos, talvez o próximo Papa, a eleição de um novo Papa, o próximo Papa, talvez a situação modifique, né? Mas eu acho que a prevalência, eu acho que é de um Papa italiano, né? Não europeu, vamos dizer assim, porque europeu não estaria estendendo para toda a Europa, né? Mas eu acho que um Papa italiano. Se bem, né? Que o Vaticano está na Itália, né? Então, acho que essa é a... Não sei, é a impressão que eu tenho. Não será um Papa conservador, eu acho que não. Porque o Francisco mostrou que o conservadorismo trouxe para a Igreja? Perda de fiéis. É verdade, viu? Se bem que, professor, eu lembro, a gente parando para pensar aqui, né, a tradição italiana, eu também acredito, tá? Eu também acredito que será um italiano, mas se bem que os 2 papas, vamos dizer assim, mais carismáticos e lembrados, né, da história são papas não italianos, né? O próprio Francisco, agora, e João Paulo, né? Pois mas esses papas tiveram uma influência mundial, sim, politicamente, né? Pois é. Você veja, o João Paulo foi um dos grandes batalhadores por fim do comunismo, né? Acho que foi no Bento, né? Que foi as Torres Gêmeas, né? Que caíram nos Estados Unidos. Ainda João Paulo II. João Paulo II, né? Uhum. Que teve um dos maiores papados, né? Se eu não me engano, foram 26 anos de João Paulo II. Pois é. Né? Mas o Bento foi um papa mais voltado para a Igreja, né? Para os cânones da Igreja. Talvez seja um papa mais voltado para as coisas da Igreja, né? Para o pragmatismo da Igreja. Então, eu acho que o Francisco, apesar de toda a sua influência, né, a gente tem aí Gaza, tem a Ucrânia, ou seja, ele não teve uma presença como teve o João Paulo na questão lá do Muro de Berlim, o fim do comunismo, porque ele sofreu, né, o comunismo, ele passou, né, pelo comunismo, né, na Polônia, né? Então, eu acho que o Papa, o Francisco, ele, na verdade, ele
falou sobre tudo, né? Ele falou sobre a guerra da Ucrânia, falou sobre Gaza, falou, enfim, sobre a questão sobre os ambiental, Estados Unidos. né? Agora, Trump, ele se omitiu, né? Porque ele já estava doente, né? Sim. Mas ele, por exemplo, tirou da influência da Igreja Católica Americana de influência na Cúria, né? Que ele mandou mandou que inclusive perdeu o cardinalato e perdeu a batina, né? Um por questão de pedofilia e o outro por questão de desvio de dinheiro no Vaticano, né? Então eu acho que os Estados Unidos um Papa americano não seria indicado, né? Tem um canadense também, né? Então eu não sei qual seria. O mundo está muito conturbado, não tem alguém que possa resolver algum conflito, porque o conflito está no mundo todo, né? Então, na época do João Paulo, tinha a questão do comunismo, que era um fato conhecido, que o mundo precisava resolver aquela questão da Rússia, né? Então, eu acho que esses papas vão voltar para a visão da Igreja e para a continuidade do reformismo que o Papa Francisco deixou nas suas encíclicas, né? Que foram muitas. Talvez tenha sido o Papa que mais encíclicas tenha produzido, né? Ele falou sobre tudo. Então, eu acho que o novo Papa deve seguir a trilha de Francisco. Muito bem, professor. Muito obrigado por mais uma conversa sempre muito rica, sempre muito proveitosa. A gente tem a oportunidade aqui de nos falarmos sobre a política nacional, política mundial, porque a política está em tudo, né? Professor, semana que vem a gente está de volta, né? Se Deus quiser. Já com algumas novidades sobre o papado, né? Quem sabe? Não teremos papa novo, mas a gente pode ter aí algumas informações de quem será o novo papa, né? Na semana que vem, uma certeza pode ter, o povo, nossos amigos vão receber a fumaça branca para mais um episódio do Linha Política. Não do papado, mas do Linha Política vai ter fumaça branca. Professor, obrigado. Exatamente. Até a próxima semana. Se Deus quiser, um abraço a você e um abraço a todos aí. Essa foi a edição número 56 do Linha Política. No programa de hoje, você ouviu áudios da CNN, Rádio Itatiaia, Canal Brasil de Fato e o UOL. Ficamos por aqui. Apresentação e produção de Francisco Assis, participação e comentários de Márcio Meirelles, operação de áudio de Edson César, edição Gabriela Oliveira, design de Ezio Henrique.